Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem multiplicar seu dinheiro de forma rápida e consistente, enquanto outras parecem estagnadas, mesmo tentando investir? A verdade é que existem estratégias que, quando bem aplicadas, têm o potencial de transformar sua vida financeira. Neste vídeo, você vai descobrir como identificar essas oportunidades de investimento e aprender a usá-las para acelerar sua liberdade financeira. Vamos falar de opções que incluem FIs, ações de crescimento rápido, startups inovadoras e até criptomoedas, de uma maneira simples e prática. E depois de anos estudando o mercado financeiro e aplicando essas estratégias, sei o que realmente funciona e o que é apenas promessa vazia. Então, se você está pronto para parar de perder tempo e começar a ver seu dinheiro trabalhar por você, fique até o final, porque as dicas de hoje podem fazer toda a diferença. Muitas pessoas acreditam que investir é complicado ou que exige muito dinheiro para começar. Talvez você também já tenha pensado assim ou até mesmo tenha tentado investir e se frustrado por não ver resultados rápidos. Isso é normal. Afinal, o mundo dos investimentos pode parecer confuso, cheio de termos técnicos, promessas mirabolantes e, às vezes, até enganações. Imagine alguém que trabalha duro todos os dias, economiza um pouco aqui e ali, mas nunca vê o dinheiro crescer. Talvez essa seja a sua história ou de alguém que você conhece. E isso é frustrante, não é? Trabalhar tanto e não ter a sensação de progresso financeiro. Mas o problema não é você. O problema é que muitas vezes não sabemos por onde começar ou acabamos seguindo conselhos errados, sem considerar nosso perfil de investidor ou objetivos. Por isso, entender o mercado e ter uma estratégia clara é fundamental. A boa notícia? Existem caminhos reais, acessíveis e comprovados que podem multiplicar seu dinheiro, mesmo para quem está começando do zero. E é exatamente sobre esses caminhos que vamos falar a partir de agora, começando com um panorama rápido das estratégias que você vai aprender hoje. Agora que você entende os desafios e o porquê de muitas pessoas não conseguirem progredir financeiramente, vamos explorar as soluções. Hoje, vou te apresentar 7 estratégias poderosas para multiplicar seu dinheiro, cada uma adequada a diferentes perfis de investidores. Começaremos desmistificando o mito dos investimentos rápidos e lucrativos, porque entender os riscos é essencial para evitar armadilhas. Depois, falaremos sobre a importância de estudar o mercado antes de investir, seguido de uma análise prática sobre day trade, uma estratégia polêmica, mas que pode gerar altos retornos quando bem utilizada. Também vamos abordar oportunidades incríveis, como investimentos em startups, criptomoedas e fundos imobiliários. Você vai descobrir como ações de crescimento rápido podem acelerar seus resultados e, por fim, entenderá a importância da diversificação para multiplicar seu dinheiro com segurança. Prepare-se, porque cada uma dessas estratégias pode transformar sua forma de pensar sobre investimentos. Quando pensamos em multiplicar dinheiro rapidamente, é fácil cair na armadilha de acreditar em promessas de lucros altos e imediatos. Quem nunca viu anúncios como "ganhe milhões com apenas R$ 100" ou "transforme sua vida financeira em uma semana"? Parece tentador, mas a realidade é bem diferente. Investimentos rápidos e lucrativos quase sempre vêm acompanhados de altos riscos. Pense em pessoas que entram no mercado financeiro com pouco conhecimento, atraídas por essas promessas. Muitas vezes, acabam perdendo tudo porque não entendem o que estão fazendo. Isso não significa que não existam oportunidades reais de crescimento rápido. Existem, sim, mas elas exigem preparo, estudo e, acima de tudo, uma visão estratégica. Não se trata de jogar dinheiro em algo que parece promissor, mas de analisar, planejar e entender os riscos envolvidos. É importante lembrar: retornos consistentes ao longo do tempo são muito mais poderosos do que lucros rápidos que não podem ser sustentados. Grandes investidores, como Warren Buffett, são exemplos disso. Eles não buscam ganhos imediatos, mas constroem riqueza com paciência e estratégia. Então, antes de buscar o investimento perfeito, pergunte-se: estou disposto a aprender, entender o mercado e correr riscos calculados? Essa mentalidade é o primeiro passo para evitar armadilhas e focar em resultados reais e sustentáveis. E é exatamente isso que vamos explorar nos próximos tópicos. Se existe um fator que diferencia investidores de sucesso daqueles que perdem dinheiro, é o conhecimento. Investir sem entender o mercado é como jogar dardos vendado. Você pode acertar o alvo, mas a chance de errar é muito maior. Por isso, antes de aplicar seu dinheiro, é crucial entender onde você está entrando. Não é apenas sobre saber o que é um fundo imobiliário, uma ação ou uma criptomoeda, mas compreender como esses ativos funcionam, o que os influencia e qual o risco envolvido. Imagine alguém que decide investir em ações sem conhecer o setor ou a empresa. Talvez essa pessoa veja uma alta inicial e pense que fez a escolha certa. Mas, sem saber interpretar o mercado, ela pode ser pega de surpresa por uma queda repentina,
causada por algo que poderia ter sido previsto com um pouco mais de estudo. Estudar o mercado também significa acompanhar notícias, entender ciclos econômicos e observar tendências. Por exemplo, setores como tecnologia, energia renovável e saúde têm apresentado grandes oportunidades nos últimos anos. Mas será que esses setores continuarão aquecidos? Só quem estuda consegue responder essa pergunta com confiança. Hoje, temos ferramentas incríveis para isso: livros, cursos, canais especializados e até simuladores que permitem treinar antes de investir de verdade. Então, não há desculpa para ignorar esse passo. Lembre-se, investir não é sorte. É estratégia, e estratégia exige conhecimento. Nos próximos tópicos, vamos mergulhar em estratégias específicas, começando pelo polêmico day trade. O day trade é uma das estratégias mais comentadas e controversas do mercado financeiro. A ideia de comprar e vender ativos no mesmo dia, aproveitando pequenas variações de preço, pode parecer uma maneira rápida de ganhar dinheiro. Mas será que é tão simples assim? Para muitos, o day trade é sinônimo de altas possibilidades de lucro, mas a verdade é que ele também carrega riscos enormes. Estatísticas mostram que a maioria das pessoas que tentam essa estratégia acaba perdendo dinheiro. Isso acontece porque o day trade exige mais do que apenas conhecimento básico. Ele demanda um alto nível de disciplina, agilidade emocional e técnicas de análise avançadas. Imagine operar em um mercado extremamente volátil, onde, em questão de minutos, decisões erradas podem gerar grandes prejuízos. É como estar em uma montanha-russa financeira. Por isso, para quem pensa em seguir esse caminho, é essencial não apenas estudar o mercado, mas também testar estratégias em simuladores antes de arriscar dinheiro real. Outra coisa que poucos falam é sobre os custos envolvidos. Cada operação no day trade gera taxas, e elas podem consumir boa parte do lucro se não forem calculadas adequadamente. Apesar dos riscos, para aqueles que dominam a técnica e têm perfil arrojado, o day trade pode sim oferecer retornos interessantes. Porém, ele não é para todos. Se você está começando, vale a pena investir seu tempo em estratégias mais seguras, que veremos a seguir. Lembre-se, o foco é multiplicar seu dinheiro de forma consciente e sustentável, e nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Quando pensamos em multiplicar dinheiro com velocidade, uma das formas mais promissoras é investir em startups e empresas inovadoras. Essas empresas estão no início de sua jornada, muitas vezes desenvolvendo produtos ou serviços disruptivos que têm o potencial de transformar mercados inteiros. Agora, imagine ter investido na Netflix ou no Uber antes de se tornarem gigantes globais. Os ganhos podem ser astronômicos. Mas, como todo investimento, existem riscos. Cerca de 90% das startups falham nos primeiros anos, o que significa que investir nesse setor exige uma abordagem estratégica. Primeiro, você precisa entender o modelo de negócio da startup. Ela resolve um problema real? Tem potencial de crescimento em larga escala? Além disso, é essencial avaliar a equipe por trás do projeto. Empresas inovadoras precisam de líderes visionários e capacitados para enfrentar desafios constantes. O outro ponto é diversificar. Não aposte todo o seu capital em uma única empresa. Em vez disso, considere investir em várias startups ou fundos de venture capital, que distribuem o risco entre múltiplos negócios. Plataformas de equity crowdfunding tornam possível investir em startups com valores acessíveis, algo impensável há alguns anos. Você pode começar com pouco e ainda assim participar do crescimento de empresas promissoras. Claro, é importante lembrar que o retorno desse tipo de investimento pode levar anos para se concretizar. Mas quando funciona, o impacto financeiro é significativo. Se você tem apetite para risco e quer apostar em ideias que podem moldar o futuro, as startups são uma oportunidade fascinante. Mas sempre tenha em mente a importância de equilibrar sua carteira com investimentos mais estáveis, como veremos nos próximos tópicos. As criptomoedas e os NFTs, tokens não fungíveis, têm sido alguns dos tópicos mais discutidos nos últimos anos. Para muitos, essas novas tecnologias representam o futuro das finanças e dos investimentos, com promessas de grandes lucros em pouco tempo. Mas será que estamos diante de uma verdadeira revolução financeira ou apenas de uma bolha prestes a estourar? As criptomoedas, como o Bitcoin, têm mostrado um crescimento impressionante, e muitos investidores viram suas fortunas se multiplicarem ao apostar nesses ativos digitais. Porém, a volatilidade extrema que as acompanha também gera grandes perdas. Em 2021, o Bitcoin ultrapassou os $60.000, mas logo depois caiu para menos da metade desse valor. Esse tipo de flutuação é o que torna as criptos um investimento de altíssimo risco. Além disso, temos os NFTs, que ganham popularidade principalmente no mundo da arte digital e dos colecionáveis. No entanto, muitas pessoas se perguntam: será que todo NFT tem valor real?
A resposta depende de muitos fatores, como a demanda, a autenticidade e a raridade do ativo. Muitos projetos de NFTs acabam se tornando especulativos, e o risco de perder dinheiro é significativo para quem entra sem a devida pesquisa. Porém, não podemos negar que as criptomoedas e os NFTs têm um grande potencial disruptivo. As criptos podem revolucionar a forma como fazemos transações e armazenamos valor, enquanto os NFTs abrem portas para novas formas de arte e propriedade digital. Se você decidir investir nesse mercado, é crucial que faça isso com cautela. Diversifique, estude as tecnologias e entenda as tendências de longo prazo. As criptomoedas podem ser uma parte interessante do seu portfólio, mas apenas se você souber o que está fazendo e não apostar tudo em um único ativo. Se você está procurando uma forma de gerar renda passiva e aumentar seu portfólio com segurança, os fundos imobiliários, FIs, podem ser uma excelente opção. Eles permitem que você invista em imóveis sem precisar comprar um imóvel fisicamente, o que oferece a vantagem de uma maior liquidez e menos complicações. Os FIs são como uma espécie de fundo coletivo, onde você compra cotas e, em troca, recebe uma parte da renda gerada pelos imóveis que o fundo possui. Esses imóveis podem ser shoppings, lajes comerciais, galpões logísticos, entre outros. O lucro é distribuído mensalmente aos cotistas na forma de dividendos, o que pode gerar uma fonte de renda passiva, mas, claro, como qualquer tipo de investimento, os FIs têm seus riscos. O mercado imobiliário pode ser afetado por crises econômicas, alterações nas taxas de juros e até mudanças no comportamento de consumo. No entanto, por ser um investimento mais tangível, com ativos reais por trás, muitos consideram os FIs uma opção mais estável em relação a outras formas de investimento de risco mais alto. A grande vantagem dos FIs é a possibilidade de começar com um valor acessível. Não é necessário ter milhões para investir em imóveis. Com uma quantia inicial relativamente baixa, você já pode começar a investir em cotas de fundos imobiliários e aproveitar a distribuição de lucros. Então, se o seu objetivo é construir uma fonte de renda passiva e de longo prazo, os FIs podem ser um caminho promissor. Lembre-se de diversificar seu portfólio, combinando diferentes tipos de FIs e ajustando os investimentos conforme o seu perfil de risco. Se você está em busca de multiplicar seu dinheiro de forma acelerada, investir em ações de crescimento rápido pode ser uma das estratégias mais atraentes. As chamadas small caps e os setores emergentes são fontes de grandes oportunidades, mas também de riscos elevados. Vamos entender melhor. As small caps são ações de empresas de menor capitalização, ou seja, empresas que ainda estão em estágio de crescimento e têm um grande potencial de valorização. Por serem pequenas, elas têm mais espaço para crescer, mas também são mais vulneráveis às flutuações do mercado. Um exemplo disso são as empresas de tecnologia ou startups que estão em expansão, mas que, ao mesmo tempo, podem enfrentar dificuldades financeiras ou de mercado no curto prazo. Investir em small caps exige paciência e uma visão de longo prazo, pois, apesar do alto potencial de crescimento, o retorno pode demorar a chegar. No entanto, quando essas empresas crescem de forma exponencial, o impacto no portfólio do investidor é significativo. Por outro lado, os setores emergentes também oferecem um terreno fértil para crescimento rápido. Áreas como inteligência artificial, energias renováveis, biotecnologia e saúde digital estão em expansão e podem gerar grandes oportunidades de lucro. Esses setores, ainda pouco explorados, oferecem um alto grau de inovação e podem transformar a economia global nos próximos anos. Porém, a chave para investir nesses setores é fazer a pesquisa de fundo. Conhecer as tendências, entender os desafios e identificar as empresas ou tecnologias que estão realmente fazendo a diferença. Para quem tem apetite para risco e busca potencial de retorno elevado, tanto as small caps quanto os setores emergentes são opções a serem consideradas. Lembre-se, investir em ações de crescimento rápido pode ser muito lucrativo, mas exige uma boa dose de estudo e paciência para lidar com a volatilidade do mercado. Quando se fala em renda fixa, muitas pessoas associam esse tipo de investimento a retornos baixos e conservadores. Porém, será que não é possível obter altos retornos mesmo nesse tipo de investimento? A resposta é sim, mas é preciso entender que os melhores rendimentos vêm com mais risco. Investimentos de renda fixa, como CDB, LCIs e Tesouro Direto, são geralmente mais seguros, pois oferecem uma rentabilidade previsível e estão atrelados a ativos com baixo risco de inadimplência. No entanto, essa segurança costuma resultar em retornos mais modestos, especialmente em um cenário de juros baixos. Mas aqui está o segredo: existem opções de renda fixa que oferecem retornos mais elevados, dependendo do seu perfil de risco.
Por exemplo, o Tesouro Direto oferece diferentes modalidades, sendo o Tesouro IPCA mais uma das mais interessantes para quem busca proteção contra a inflação e rentabilidade acima da média. Além disso, alguns CDBs de bancos menores podem oferecer rendimentos maiores para compensar o risco extra. Esses investimentos podem ser ideais para quem busca uma combinação de segurança e retorno um pouco mais elevado. Porém, como sempre, é importante fazer uma análise cuidadosa do risco de crédito do emissor. O outro exemplo de rentabilidade interessante são os fundos de renda fixa, que podem investir em títulos públicos, debêntures e outros ativos, permitindo uma rentabilidade superior ao simples CDB, desde que bem administrados. Portanto, a resposta é sim. É possível obter bons retornos com renda fixa, mas isso geralmente depende de escolher bem os ativos, compreender o risco envolvido e, principalmente, ajustar os investimentos ao seu perfil de investidor. Agora, com todas essas opções em mente, a chave é diversificar. Por mais que você tenha acesso a investimentos incríveis, a verdadeira chave para multiplicar seu dinheiro com segurança está na diversificação. Diversificar significa distribuir seu capital entre diferentes tipos de ativos, setores e até classes de investimentos, de forma a reduzir o risco e aumentar as chances de retorno consistente. Imagine que você coloque todo o seu dinheiro em uma única ação ou em um único setor. Se aquele investimento não performar bem, seu portfólio inteiro sofre. Por outro lado, se você diversificar, seu portfólio estará mais protegido contra as oscilações do mercado, pois o desempenho negativo de um ativo pode ser compensado pelo bom desempenho de outro. Por exemplo, se você investir em ações, mas também em fundos imobiliários, renda fixa e até criptomoedas, com moderação, estará criando um portfólio equilibrado que não depende exclusivamente de uma única classe de ativo. Além disso, é importante diversificar dentro de cada classe de ativo. No caso das ações, por exemplo, você pode investir em empresas de diferentes setores, como tecnologia, energia e saúde. Isso traz ainda mais proteção. A diversificação não é apenas sobre reduzir riscos, mas também sobre aumentar as oportunidades de retorno. A ideia é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Quando um setor ou ativo está em baixa, outro pode estar em alta, equilibrando os resultados gerais do seu portfólio. Se você está começando agora, vale a pena buscar a ajuda de um especialista para entender como montar uma carteira diversificada que se encaixe no seu perfil de risco e nos seus objetivos financeiros. O mais importante é garantir que sua estratégia de diversificação seja bem pensada e monitorada ao longo do tempo. Como vimos ao longo deste vídeo, os investimentos que podem multiplicar seu dinheiro em pouco tempo variam em termos de risco e retorno. Alguns oferecem grande potencial de crescimento, mas também podem ser extremamente voláteis, enquanto outros oferecem estabilidade e renda passiva, mas com retornos mais moderados. A chave para o sucesso é encontrar o equilíbrio entre esses diferentes tipos de investimentos e, mais importante ainda, ter disciplina e paciência. Investir é um jogo de longo prazo. O sucesso não acontece da noite para o dia. A perseverança, a educação financeira constante e a capacidade de tomar decisões informadas vão garantir que você tenha os melhores resultados. Portanto, o que você pode fazer agora é começar. Faça a sua pesquisa, aplique o que aprendeu e seja disciplinado com sua estratégia de investimento. Lembre-se, a jornada para a multiplicação do seu dinheiro começa com o primeiro passo.